Um rio subterrâneo foi descoberto na Amazônia, e ele é mais longo que o próprio rio Amazonas. Sob a densa floresta, esse rio misterioso esconde criaturas que ninguém jamais viu antes. A extensão dessa maravilha aquática subterrânea desafia nossas noções sobre o que conhecemos da região amazônica, revelando um ecossistema oculto que intriga cientistas e aventureiros. Essa descoberta não só muda o mapa dos rios da Amazônia, como também abre um novo capítulo no estudo da biodiversidade, sugerindo que o desconhecido ainda pulsa sob a superfície da floresta. Imagine as possibilidades de vida que este rio poderia abrigar e como isso pode transformar nosso entendimento sobre a natureza e os seres que habitam nosso planeta. Essa revelação nos convida a explorar ainda mais as profundezas da Terra, onde segredos aguardam para ser desvendados. Cientistas brasileiros trouxeram um dinossauro de volta à vida, pelo menos no que diz respeito ao som. Usando tecnologia de ponta, eles recriaram o rugido de uma criatura que há muito tempo deixou de caminhar sobre a Terra, transformando dados fósseis em ondas sonoras que ecoam do passado remoto. Combinando análise de fósseis, modelagem digital e avanços em bioacústica, esses pesquisadores conseguiram reconstruir a estrutura das cavidades vocais do dinossauro. A partir daí, eles simularam o som que essas estruturas poderiam ter produzido milhões de anos atrás. O resultado? Um rugido que desafia nossa imaginação e nos transporta diretamente para a era dos gigantes pré-históricos. A recriação do som não foi uma tarefa simples. Os cientistas tiveram que considerar diversos fatores, como o ambiente em que esses dinossauros viviam e como a atmosfera da época poderia ter afetado a propagação do som. Cada detalhe foi cuidadosamente analisado para garantir que o rugido recriado fosse o mais autêntico possível. Agora, com um simples clique, somos capazes de ouvir algo que nenhum humano jamais ouviu antes: o som de um mundo perdido, uma conexão auditiva com um passado que continua a fascinar e inspirar cientistas e curiosos em todo o planeta. Quem diria que a tecnologia moderna nos permitiria não apenas imaginar, mas experimentar um fragmento da vida na era dos dinossauros? Uma árvore no Brasil pode gerar eletricidade suficiente para abastecer uma casa durante um ano inteiro. Isso soa como ficção científica, mas é a realidade. Conheça a árvore pau de jangada, que possui uma capacidade eletrostática única, gerando energia a partir da interação de suas folhas com o ar. A ciência por trás disso é fascinante. Durante o processo de fotossíntese, a árvore libera íons que, quando em contato com a umidade do ar, criam uma pequena corrente elétrica. Essa energia, quando capturada e armazenada adequadamente, pode iluminar uma casa inteira. Pesquisas indicam que este pode ser um passo revolucionário para as energias renováveis. Imagine as possibilidades. Uma floresta de árvores pau de jangada poderia transformar a forma como geramos energia, especialmente em áreas remotas onde as redes elétricas são limitadas. Essa solução natural não só é sustentável, mas também reduz a pegada de carbono das residências. A exploração desse fenômeno ainda está em estágio inicial, mas as perspectivas são promissoras. Se a ciência continuar a progredir, poderemos ver um futuro onde as árvores não apenas nos fornecem oxigênio, mas também a energia que usamos no nosso dia a dia. Uma árvore milenar no Brasil guarda um segredo genético capaz de revolucionar nosso combate ao aquecimento global. Cientistas descobriram que essa árvore possui uma capacidade única de absorver dióxido de carbono em quantidades muito maiores que outras espécies, abrindo uma nova fronteira na luta contra as mudanças climáticas. Esse mecanismo natural de captura de carbono pode ser a chave para reduzir significativamente os níveis de CO2 na atmosfera, transformando-a em um aliado poderoso na mitigação do aquecimento global. Imagine o impacto se pudermos replicar essa capacidade em plantações ao redor do mundo. Pesquisas estão em andamento para decifrar esse código genético e entender como aplicá-lo em larga escala. Enquanto o mundo busca soluções sustentáveis, essa descoberta traz esperança e um vislumbre de um futuro mais verde e equilibrado. Fique atento, pois essa árvore pode ser o herói que não sabíamos que precisávamos na batalha contra as mudanças climáticas. Existe uma ilha misteriosa no meio do Atlântico onde ninguém parece envelhecer, e a ciência está perplexa. Os moradores dessa ilha possuem uma aparência jovem e vigorosa, independente da idade, e nenhum cientista conseguiu ainda desvendar o segredo por trás desse fenômeno intrigante. Essa peculiaridade tem atraído pesquisadores de todo o mundo, ansiosos para descobrir o que faz com que o tempo pareça parar nesse pedaço de terra isolado. Estudos preliminares sugerem que a dieta local, rica em frutos do mar e vegetais frescos, pode desempenhar um papel crucial. No entanto, isso não explica completamente a ausência de doenças relacionadas à idade e à vitalidade impressionante dos habitantes.
Alguns acreditam que a resposta pode estar na geografia única da ilha ou em um microclima especial que promove a longevidade, mas ainda não há provas concretas. Os mais céticos levantam a possibilidade de uma herança genética excepcional, enquanto outros especulam sobre a existência de um recurso natural desconhecido que poderia estar influenciando esse processo de envelhecimento. A ilha, envolta em um mistério, continua a desafiar explicações lógicas, e cada nova teoria levanta mais perguntas do que respostas, alimentando ainda mais a curiosidade global. Enquanto a ciência tenta desvendar esse enigma, a ilha perdida no Atlântico permanece um fascinante quebra-cabeça para o mundo. Cada nova descoberta promete nos aproximar de entender como esse lugar especial desafia as regras do tempo e da biologia, mantendo sua população eternamente jovem e saudável. Em uma cidade brasileira, o sol nunca se põe por 24 horas inteiras. Parece impossível, mas esse fenômeno intrigante tem despertado a curiosidade de cientistas e aventureiros. Como pode uma cidade tropical experimentar algo que só se espera em regiões polares? A resposta está em um mistério atmosférico único. Durante um período específico do ano, as condições climáticas e geográficas se alinham de maneira perfeita, criando uma ilusão óptica que faz o sol parecer sempre presente no horizonte. Essa cidade, envolta em lendas locais, se tornou um ponto de interesse para estudiosos que buscam entender como a refração da luz e outras complexidades atmosféricas contribuem para esse espetáculo. Os moradores, acostumados com essa mágica, transformaram suas rotinas para se adaptarem a dias eternos. Festas, eventos culturais e até mesmo o turismo se moldam em torno desse fenômeno raro, tornando a cidade um destino cobiçado por aqueles que buscam experiências únicas e inesquecíveis. A vida aqui é diferente, guiada por um relógio natural que desafia as normas do tempo. Enquanto a ciência ainda busca desvendar todos os segredos por trás desse fenômeno, a cidade continua a viver sob a luz interminável, guardando seus mistérios e encantando todos que têm a sorte de testemunhar esse espetáculo celestial. E você, teria coragem de viver um dia sem fim? Um rio em uma pequena cidade brasileira desafia a lógica ao correr para trás em certas épocas do ano, intrigando cientistas globais. Esse fenômeno peculiar ocorre quando a maré do oceano sobe, criando uma força inversa que faz o rio fluir na direção oposta à sua corrente natural. Essa reversão temporária transforma o rio em um verdadeiro enigma natural, atraindo estudiosos de diversas áreas que buscam entender como o alinhamento entre a maré e o fluxo do rio pode criar tal espetáculo. Enquanto especialistas debatem teorias e analisam dados, moradores locais convivem com esse espetáculo surpreendente, testemunhando a natureza brincar com suas próprias regras. A cidade se torna um ponto de encontro entre o mistério e a ciência, onde cada nova observação promete revelar mais segredos do rio que ousa desafiar o senso comum. Uma cidade submersa foi descoberta na costa do Brasil, revelando tesouros e mistérios de uma civilização até então desconhecida. No fundo do oceano, estruturas intrigantes emergem das areias do tempo, desafiando arqueólogos e historiadores a reescreverem a história como a conhecemos. Imagine andar por ruas de pedra que não veem a luz do sol há milênios, guardando segredos que podem mudar nossa compreensão sobre o passado. Pesquisadores já encontraram artefatos que sugerem uma cultura avançada, com habilidades arquitetônicas que rivalizam com as mais conhecidas civilizações antigas. Potes de cerâmica, ferramentas de metal e joias cuidadosamente trabalhadas indicam não só uma sociedade rica, mas também uma rede de comércio complexa que pode ter se estendido por todo o continente. Quem eram essas pessoas e como desapareceram sem deixar rastro? As lendas locais há muito falam de uma cidade perdida, mas poucos acreditavam que ela realmente existia. Agora, com a tecnologia moderna, os mistérios começam a ser desvendados. As imagens de sonar revelam estruturas que lembram templos e praças, cobertas por séculos de sedimentos e vida marinha. Cada descoberta levanta novas perguntas sobre a identidade e o destino desse povo enigmático. Mergulhadores e cientistas trabalham incansavelmente para trazer à tona mais peças desse quebra-cabeça submerso, enquanto o mundo assiste fascinado. Será que estamos prestes a descobrir uma nova página da história? Cada artefato recuperado é uma chave que pode abrir portas para um passado oculto, e o que sabemos até agora é apenas o começo. A cidade submersa do Brasil promete revelar segredos que poderiam redefinir nossa compreensão sobre as civilizações antigas.